Todos nós sabemos o quanto é tenso e o quanto gera realmente uma pressão psicológica e emocional, né, para ir na entrevista do visto americano. Hoje eu vou trazer as informações que a Krista, uma ex-agente da Embaixada Americana, também já entrevistou centenas de solicitantes. E aí ela vai dar uma dica do que você precisa saber antes de ir para a entrevista. Ela quer preparar cada um dos solicitantes, né, para ir à entrevista e facilitar ali o processo para você receber o visto. É muito interessante, para mim, ver o lado de dentro da janela. A gente sempre soube do lado de fora da janela, né? Através das experiências de cada um que iam relatando e ia se propagando. Mas hoje eu tenho informações de dentro da janela, né? Da parte de dentro. E é muito interessante. E a gente vai falar essas dicas que a Krista vai dar para cada um dos solicitantes, tá? Lembrando que aqui a gente tem foco em visto de turista, tá? Mas se encaixa, nesse caso, para todos os tipos de visto, tá? Ela diz o seguinte: uma vez que é um processo que todo mundo já sabe, né, que é um processo tenso, né, a gente precisa facilitar, né, o entendimento do agente consular da nossa vida, da nossa viagem, da nossa intenção em ir para os Estados Unidos. O visto, gente, ele é um benefício, tá? Não é uma obrigatoriedade de ser entregue, né? É um benefício que você, através aí da tua história, do 10-160, enfim, através do que você for falar, eles vão decidir se é ou não cabível te dar esse benefício. Eu sei que muita gente vai contra do que eu estou falando em relação a benefício, mas, de fato, é um benefício. Só entra na nossa casa, né, quem a gente quer, não é? Ou você abre a porta da sua casa para qualquer pessoa. Não. Eu acho que o raciocínio é mais ou menos assim e vamos lá às dicas dela. Eu vou ler para ser mais rápido, tá? Bem, se você vai para a entrevista pela primeira vez, saiba que você tem uma grande oportunidade de causar uma impressão positiva no oficial e para que isso aconteça, você precisa se preparar. Não basta ir apenas à entrevista. Gente, olha só, a grande maioria das pessoas realmente vão despreparadas para a entrevista. A entrevista, basicamente, é tudo o que está escrito no 10-160. Né? Então, realmente, se preparem para ir à entrevista. Eu achei super valioso tudo o que ela disse aqui. Vamos continuar. Então, ela diz que você precisa se preparar porque realmente todo mundo sabe da complexidade que é a entrevista. Bem, no mínimo, você precisa pensar sobre o objetivo da entrevista, que tipo de pergunta você pode receber e como fornecer da melhor forma para que você apresente os requisitos do 214B, e que não seja reprovado pelos 214B. E o que é 214B? Eu fiz um vídeo que eu vou deixar lá no final deste vídeo aqui, eu vou deixar lá para vocês verem. Todos devem ver e saber o que é 214B, tá? Tanto os que vão para a entrevista, seja a primeira, seja a renovação, ou para quem foi reprovado no 214B. Então, aqui, basicamente, ela diz o seguinte: você sabe quais são as perguntas, né, que serão feitas. Raramente eles vão sair do 10-160. Raramente. Então, você já sabe, né? Se prepare para elas. Né? Não de uma forma mecânica. Ela vai dizer isso aqui, inclusive, de forma natural. Por quê? Porque eles são treinados a ver o comportamento de cada pessoa. E ela fala também a mesma coisa que Travis disse, o contato do olhar. Então, eu vou ler, tá? Mais uma vez eu vou ler. Bem, 5 dicas para você se preparar para a sua entrevista. A primeira coisa que ela diz é o seguinte: você pode ter certeza que o agente consular não teve nenhum tipo de contato ainda, né, com você ou com os seus dados, né,
até você chegar ali na janela dele, tá? Então, eu vou ler. A primeira coisa que deve ter em mente durante a entrevista é que o agente consular não viu o seu caso antes de você chegar ali na janela. Isso quer dizer que a sua apresentação e a sua entrevista são de extrema importância. O resultado, abre aspas, o resultado da sua entrevista depende absolutamente da impressão que você deixa no oficial. Eles sempre recomendam respostas diretas, concisas, mas também completas e ponderadas. Aproveite e explique por que você se qualifica para o visto que você está solicitando. Nós sabemos que eles têm pouco tempo, né? Então, aproveita esse tempo para tentar convencer, tá? Essa tentativa de convencimento é interessante. Você dá a resposta concisa, certa, firme, né? E completa é essencial. Isso eu já disse em outros vídeos, mas agora eu estou trazendo o lado de dentro, que de fato é isso mesmo. Também é importante ter em mente que os agentes estão fazendo anotações de tudo que ele observa de você e tudo que você responde. Isso eu também acho que já falei em algum momento, que Travis disse em algum momento. Eles fazem anotações de tudo que eles percebem, de tudo que eles identificam, de todas as suas respostas, de todo o teu comportamento. Eles fazem análise, né? Eles escrevem tudo no computador e fica registrado, tá? Num outro momento, caso você vá renovar, né, o visto, ou caso você vá tentar novamente o visto, eles têm acesso a todas as informações que o agente anterior deixou lá direitinho, ok? Bem, também é importante ter em mente que os agentes estão fazendo anotações durante a entrevista e eles anotam todas as impressões que ele tem de você e das suas respostas. E o que significa se apresentar bem durante a entrevista? É a sua ideia segura do que realmente você quer. Tá? Normalmente, a gente só passa essa segurança quando a gente está falando a verdade, né? O nosso comportamento, a nossa voz, enfim, eles são treinados, a gente sabe disso, né? Imagina eles, né, que são de fato treinados como os policiais, né, como os delegados, enfim. Eles estão ali avaliando você o tempo inteiro. E, normalmente, a nossa entonação de voz, o nosso tom de voz, isso tudo também influencia ali na verdade. Tá? Ó, não parecer robótico, memorizado ou lendo um script, memorizando todo o script. Além disso, sua aparência física também conta. Ela precisa corresponder ao visto que você solicita, entre aspas. E também sua aparência física corresponda e seja coerente com o visto que você solicita. Gente, então, aqui eu não sei se eu concordo com ela, sabe? Porque como que a minha aparência vai, né? A gente vai de salto alto, tudo? Não, eles nem querem que você vá toda montada, né? Eles querem que você vá do jeito que você quiser, né? Mas você ir toda montada não quer dizer todo emperequetado de terno, enfim, parará, ou de muitos acessórios. Isso não quer dizer ali que você vai causar uma boa impressão. Às vezes, nem causa. Eu fui de leg, sapatilha, nas duas vezes, né? Leg, e eu também só viajo de leg, que é a melhor coisa, né? Então, eu fui de leg, sapatilha, blusinha solta. Eu fui normal. Né? Então, eu não sei se, de fato, esse ponto, né, da aparência física vai contar. Enfim, mas ela disse. Tá? A segunda coisa é ter em mente que os documentos são secundários, embora você deva ter alguns preparados para respaldar caso necessite. Já falei várias vezes. O que pode acontecer deles solicitarem? Caso você queira entregar algum documento, olha que interessante o que ela falou, tá? Caso você queira entregar algum documento, espere. Na primeira pergunta que ele te fizer, nas perguntas que ele te fizer, você vai encaixar na resposta o documento e vai entregar para ele. Eu amei essa dica, porque normalmente não tem essa possibilidade de entregar. Né? Olha, toma aqui o meu documento. Não, eles nem querem. Inclusive, ela vai falar sobre isso também. Mas se você responde a pergunta dele e encaixa, né, o documento, é interessante. Gostei. Então, tenta aí ficar atento às oportunidades na resposta de você entregar qualquer documento que você ache que vai ser muito relevante ali para o resultado do teu visto, sim ou não.
Sempre tente fazer isso na resposta da pergunta, mas nunca chegue na janela já entregando a papelada que você levar. Eles não pegam os papéis, eles não vão pegar e fará com que a sua entrevista quebre aquele primeiro impacto, aquele que você causou ali na primeira dica, né, de estar preparado, de estar firme, né? Ele ainda não teve o contato com você, você vai acabar, se você chegar e toma aqui os meus documentos, você vai fazer ele se afastar, né? E como ela disse aqui, vai começar a tua entrevista de pé esquerdo. Então, não faça isso, aproveite a oportunidade aí, né? O gancho da resposta e já enfia, né, o documento para ele ver. A terceira coisa é estar preparado para falar com um funcionário do governo americano. Todos eles são funcionários do governo americano, eu não sei se vocês sabem, mas são. Há um trabalho cultural envolvido nesse conceito. Você está falando com um funcionário do governo americano que quase certamente foi preparado em instituições educacionais americanas. Então, fale com eles de uma maneira que eles se sintam confortáveis. Sejam respeitosos, simpáticos na medida... Porque brasileiro é muito simpático, chegar muito afoito, eles não são afoitos, né? Então, seja simpático na medida, bom dia, boa tarde, boa noite, educado, enfim, é isso. E o que é mais importante, falar olhando nos olhos. Se os seus olhos estão movendo muito, né, olhando lá, cá, se você está olhando para cá, para lá, para a unha, para o relógio, enfim, nem pode entrar de relógio, né? Mas, enfim, se você está olhando para tudo quanto é canto, menos olhando para o olho dele, ponto negativo para você. Segundo o que ela disse, né, há uma cultura, né, de saber que você está falando a verdade, é você olhar olho no olho. Isso aí a gente já tinha falado. Na verdade, não é nem exatamente uma cultura, é literalmente uma psicologia mesmo. Quando você mente, a probabilidade de você olhar no olho da pessoa diminui. Ela foge com o olhar, né? Então, é isso, tá? Contato visual, ela diz que é muito importante. A quarta coisa... O seu registro de visto, ele é permanente. Tanto o DS-160, né, e suas digitais vão ficar lá para sempre, tá? É permanente deles, ok? Portanto, você precisa ter muito cuidado ao apresentar, né, o teu caso e a apresentação, as respostas do teu DS-160 sendo, mais uma vez, verdadeiros. A quinta coisa, eles fazem um trabalho difícil, de muita responsabilidade, de decisões completas, para garantir que todas as decisões sejam alinhadas com a lei da imigração dos Estados Unidos. Normalmente, entrevistam somente pela manhã em torno de 100 pessoas. É muito complicado, de fato. Deixa eu abrir aqui um parênteses, tá? Eu sempre fui de manhã, eu fui logo no início. E eu acho que é muito interessante esse horário da manhã. Eles estão com a cabeça vazia ainda, não estão cheios de gente ainda na cabeça deles avaliando. Eu acho que deve ser exaustivo esse tipo de trabalho, né? Você pegar em torno, como o Travis disse, 150 a 250 por pessoa, por dia, pessoas por dia, né? Então, é muita coisa. Só de manhã, imagina, eu quero ser, no máximo, a 10ª. Tá? Então, acho que fica aí uma dica que pode ser interessante você pegar pela manhã a entrevista, que eles vão estar de cabeça mais vazia. Tá? E o que ela quer dizer com isso, né, de ser um trabalho de responsabilidade, enfim, você precisa facilitar o trabalho deles. E de que forma facilita? Fazendo todos os tópicos anteriores serem mais tranquilos, para eles irem indicando, comportamento, beleza, vestimenta, beleza, postura, beleza, né? Olho no olho, beleza, enfim, respostas concisas, beleza, enfim, sair ticando tudo isso que ela já falou. Isso facilita a vida dele. Isso garante que você vai conseguir, não em absoluto, e ela também fala o que a gente já falou aqui 1000 vezes, que o Travis já falou, e eu já falei antes também, né? Ninguém pode garantir que você vai conseguir o visto, a não ser o próprio agente consular na hora da entrevista. É isso. Até a próxima.